Estamos de volta, né? E aí nós estávamos falando das dificuldades que tem e para o pessoal ali num jogo, muitas vezes a gente pensa em botar público, não botar público, mas na arena eles tem jogos aí que tem um grande número, o pessoal tem os setores agora que tem que fazer a biometria, tem que saber quem está lá naquele setor. E aí, da fila, o pessoal deixa para a última hora e depois reclamam, ou quem se atrasa, chega lá. Ontem aqui no jogo do Vale também, né? E tudo que é jogo grande, acaba o pessoal sempre ficando fora ou se atrasando. Então, os nossos estádios não estão preparados para um grande público, né? Então, realmente tem essas dificuldades sempre aí quando se tem uma coisa maior. Então, infelizmente, isso acontece, né? Então, ontem tu mesmo estava dizendo, né? O pessoal estava reclamando para tomar uma água mineral, era um Deus nos acuda, uma tarde quente como ontem, tinha que ficar 2 horas numa fila para pegar uma ficha, mais 1h30 para pegar a garrafinha de água. Realmente Daí não tem... Quer dizer, quem foi maltratado ou não foi bem ontem, não volta mais. Tem esse detalhe. Então, esse é o problema. São detalhes para ver... Mas eu estava vendo, de novo, o número baixo de gols. E isso que num jogo entre Cruzeiro e Juventude teve 5 gols. 5 gols. O Grêmio, 3 gols. Quer dizer, só em 2 jogos deu 8 gols. E aí no restante dos jogos todos... Um gol. Um gol. Um gol, porque além de Inter 0, São Luís... Um dos culpados de tudo isso foi o goleiro do Internacional. O goleiro do Internacional, que o foi Lomba, o Marcelo Lomba. O Lomba ontem buscou no mínimo 3, vamos botar assim, 3 gols menos aqui na conta dele. Exatamente, o Marcelo Lomba ontem numa tarde inspirada fez 3 grandes defesas. O Internacional também criou algumas oportunidades durante o jogo, teve bola no poste, inclusive a direção colorada reclama muito de um pênalti não marcado no Marcinho. Pelo amor de Deus, aquilo é pênalti para concurso. De concurso, o juiz Érico Andrade não marcou, ele estava bem posicionado, enfim, é do jogo. Ele assumiu a responsabilidade, mas alguém deve estar dizendo para ele hoje, olha aqui, tu errou, quando erra assim um pênalti, pênalti de concurso, né? Prejudica o trabalho todo de uma equipe que trabalhou durante a semana e outras coisas lá. Reclamaram do rapaz que foi expulso. O primeiro foi expulso, era 2 cartões amarelos. Era falta para cartão amarelo. Ele fez segunda, levou. E aquele terceiro, pelo amor de Deus. Foi agressão. Aquilo, para aí, chama a brigada militar. Antes de dar o cartão, chama a brigada militar e leva o cidadão. Pô, sabe quem eu me lembrei? Do Luiz Henrique, te lembra, zagueiro do Novo Hamburgo? Luiz Henrique Santana, hein? Quando ele estava no Ivoti, ele tinha essa jogada, ele sempre ia com o pé assim, enchapado para pegar os caras no peito. E eu me lembro da conversa que eu tive com ele na estreia dele lá no campo em Canoas. Contra a Ubra? Contra o time da Ubra. Eu disse, hoje tu és um jogador do Novo Hamburgo, tu é um profissional, não tá mais no amador, então tu tem que maneirar um pouco que aqui eles vão te... Mas ele continuou, tanto é que num jogo contra o Inter aqui, que eu acho que ele foi agredido também por jogadores do Internacional, mas ele também deu umas feias, acho que, não sei se tu te lembra, que o Amorim, aí, o nosso grande promotor, aí, disse que se ele ainda trabalhasse no Novo Hamburgo, ele teria descido lá e dado voz de prisão, mas foi típico ontem, assim, do Luiz Henrique, eu gosto muito, mas que fazia essa jogada. O jogador, ele deixou a perna para atingir, ele foi para pegar o jogador. Foi falta ontem para vermelho, realmente foi o tipo da falta que o jogador do Grêmio, no último jogo, levou, que o jogador deu aquela... Ele bota a perna, mas deixa a perna para... Na final da Recopa. A Recopa, né? Foi o típico lance. É tipo de lance para ser expulso mesmo. Não tem que chorar, não tem o que contestar. Não tem que contestar. Então foram para a rua e foi para a rua justamente. Só que a arbitragem errou. Aquele lance que eles estão também reclamando, e também foi uma falta, mas fora da área, ele jogou com a mão. Alguém me disse que o Moledo foi empurrado. Foi empurrado, mas ele aproveitou e levou a bola com a mão também.
mas já estava fora da área. Ali era uma falta que ele também deixou passar. Realmente a arbitragem ficou a desejar. E também poderia, por isso que muitas vezes a gente critica as arbitragens, né? Quando eles erram nesse, quer dizer, de repente ele já estava tão perturbado que errou lá no Palmeiras e Corinthians, alguém deu sinal para ele. E também o goleiro saiu com o pé lá em cima também, né? Deu um carrinho e levantou o pé e pegou a perna do jogador. E o juiz no primeiro momento não deu, mas alguém da Goboquinho falou para ele e ele voltou lá, foi lá, além de ter dado o pênalti, ainda expulsou o goleiro. E ele não olhou lá o árbitro de vídeo nem nada, mas foi informação. Mas se ele deixa passar aquele lance lá, estão até agora reclamando. O que o pessoal reclamou do Palmeiras e de que ele não deu no momento, ele deixou passar. E outra, depois também ele deu um tempo e não chegou a cumprir tudo aquele tempo, mas já estava 2-0, os jogadores já começando a torcida a dar o léu, os jogadores já se pegando, ele terminou antes que terminasse a confusão. E alguém tem que instruir, por exemplo, o capitão do time do Palmeiras, que é o Dudu, que já passou pelo Grêmio, ele dizendo para tirar o time de campo, tirar o time de campo, perde por 3-0. E aí paga uma multa e está sujeito a ficar fora. Porque ali podia ter o árbitro não errou, ele até acertou, ele errou em não ter dado o pênalti logo, né? Então, o dirigente também tem que instruir seus jogadores nesse momento. O Dudu queria tirar o time de campo, não sei o quê. Tira o time de campo, acontece nem vitória. Perde por 3-0, está no regulamento. E aí tem as punições, né, que estão ali, que podem ser bem severas. Mas vamos finalizar a rodada então, Valdir. Então, finalizando, além de Inter 0, São Luís 0, Juventude 3, Cruzeiro 2, o São José fez 1-0 no São Paulo e Avenida e Veranópolis, os adversários lá nas duas rodadas finais do Esporte Clube Novo Hamburgo, ficaram no 0-0. Vamos à classificação. Vamos lá. Classificação que tem no momento o Internacional líder com 17 pontos. O Internacional, assim como o São José, tem um jogo a mais que as demais equipes, jogo adiantado da 10ª rodada. Em segundo lugar, também com 17 pontos, o Brasil. No saldo de gols, o Internacional tem saldo 11. Por enquanto seria hoje uma vitória a mais, né? Porque ele tem um jogo a mais. Tem 9 vitórias, o Brasil 8. 9 jogos. 9 jogos. 9 jogos. Tá. 5 vitórias, 5 vitórias. É no saldo. O Internacional marcou 15, sofreu 4, tem saldo 11. O Brasil marcou 9, sofreu 3, tem saldo 6. Isso? Meia dúzia, exatamente. O terceiro lugar, invicto no campeonato, com 16 pontos, a equipe do Caxias. Em quarto lugar, com 14 pontos e também com jogo a mais, o São José. Quinto lugar, Veranópolis com 12. Em sexto lugar, com 10 pontos, duas equipes, o São Luís e o Avenida. Em oitavo lugar, fechando hoje o chamado G8, o Juventude com 9 pontos. Na zona intermediária, no momento, o Cruzeiro é o nono colocado com 8 pontos. E em 10º lugar, a equipe do Grêmio com 7 pontos. E na zona de rebaixamento, voltando à zona de rebaixamento, 11º lugar, o Esporte Clube Novo Hamburgo com 6. E na lanterna, nesse momento, o 12º colocado, o São Paulo, com apenas 5 pontos ganhos. Vamos à rodada número 10, Valdir? Vamos lá então, a rodada de número 10. A rodada número 10, que já teve aquele jogo adiantado Inter 4, São José 0, terá na sexta-feira, abrindo, ou portanto na continuidade da rodada, sexta-feira, 21h30, no Vale, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, um grande jogo no Estádio do Vale, jogo decisivo para a equipe de Beto Campos. No domingo, às 17 horas, aliás, todos os jogos domingo às 17 horas, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, um jogo chamado de 6 pontos, Avenida e Caxias, São Luís e Cruzeiro e São Paulo de Rio Grande e Veranópolis. Jogos que começam agora a funilar, né? Vão ter então realmente a situação de quem é quem no campeonato gaúcho. No amistoso, o Igrejinha foi a Santa Cruz, foi um amistoso contra o Santa Cruz e ficou 3-0. 3-0 para o Igrejinha, olha só. 3-0 para o Igrejinha. Já
Este ano teve passado aqui, já começa... Já pegou a benção quarta-feira passada. Já pegou a benção aqui, tendo aqui. O Igrejinha que estreia no próximo domingo. Contra o Glória de Vacaria. Contra o Glória de Vacaria na divisão de acesso. E também no próximo domingo o Aimoré jogando na cidade de Santa Maria contra o Inter SM. No estádio Getúlio Vargas. No Presidente Vargas. Então... É a primeira rodada da divisão de acesso. Mas, Valdir, foi divulgada recentemente a tabela, ou melhor, as equipes que jogarão a Terceirona Gaúcha. Mas, infelizmente, não teremos nenhuma equipe aqui da região para jogar a Terceirona. Não jogará o Sapucaense, não jogará o Estância Vera de Canoas e nem outras equipes aqui da nossa região. Bom, então teremos gente de fora só que a gente vai acompanhar. Por curiosidade, vamos às equipes da Terceirona? Lá, o Guarani, que tem gente que passou aqui pelo nosso programa, né? Jogarão a Terceirona 2018, valendo 2 vagas para a divisão de acesso do ano que vem, o Nova Prata, o Santa Rosa, o Rio Pardense, a equipe do Cruz Alta, São Borja, Farroupilha de Pelotas, o Guarani de Bagé, o Gaúcho de Passo Fundo, o Rio Grande, o Elite de Santo Ângelo, o Santo Ângelo e o Real da cidade de Capão da Canoa, o Real que já tinha jogado a Copa Rio Grande do Sul. E é o time dos empresários aí que fizeram o time para poder botar seus jogadores na vitrine, né? Exatamente. Então aí o São Borja, aí eu voltando. O retorno do São Borja. Pelo amor de Deus, quando eu vejo São Borja, eu me lembro as viagens que a gente fazia com o Novo Hamburgo. Olha, a gente viajava um bocado. A ida ainda, vai lá, o cara ia, né, contente, mas na volta, meu amigo, era difícil. E o pior é quando o time perdia, né? E aí realmente ficava um negócio bem complicado. Citando as equipes que poderiam jogar a Terceirona, eu digo o 15 de novembro de Campo Bom, que está licenciado, o Sapucaense de Sapucaia do Sul, o Estância Vera de Canoas, as outras equipes de Canoas, o Canoas e a Ubra, infelizmente já fecharam. Em Porto Alegre não temos mais o Lami Porto Alegre, também não tá ali, fechou o Lami. Fechou. E uma equipe que poderá jogar a Terceirona Gaúcha ainda não confirmou, será a equipe do Panambi. Panambi. Bom, mas o certo é que na segunda divisão aí, nós teremos então os bem representados aqui pelo Igrejinha e pelo Aimoré, né? Exatamente, vamos torcer pelo Igrejinha, pelo Clube Esportivo Aimoré. Valdir, o que tu achaste da tabela da Série D do Brasileirão, o grupo do Esporte Clube Novo Hamburgo? É complicado. Sei que o Novo Hamburgo estava fazendo o time, todos, vamos fazer para a Série D, mas não é fácil essa chave ali da Série D, né? Então, inclusive o Internacional que tem um adversário de Série D agora, né? Exatamente, do grupo do Anilado. O Anilado que vai pegar a Ferroviária fora na primeira rodada da Série D, no próximo dia 22 de abril. A Ferroviária que ontem segurou o São Paulo lá no Morumbi. Em 0-0, né? 0-0. Então, olha aqui, ó. Olha como eu tô dizendo que tá complicado, né? Um é adversário internacional da Copa do Brasil, o outro segura o São Paulo. Ontem eu falei rapidamente com o Marquinhos Trancura, o trabalho dele está sensacional, os goleiros estão, mas ele disse que o negócio está muito difícil lá, porque é pressão, muita pressão. Imagina um time grande que nem o São Paulo, que acaba nem ganhando da Ferroviária. Jogando em casa. Em casa, então realmente sofre muita pressão, né? O time do São Paulo. E finalizando o grupo do Noia, além da Ferroviária, o Noia enfrentará o Tubarão em casa no primeiro turno e fechando o primeiro turno o Cianorte do Paraná. E amanhã, Valdir, então, a estreia do Grêmio na Libertadores. Na Libertadores, 19h30, né? Não, 19h15. Contra o Defensor lá, né? Defensor lá em Montevidéu, no Uruguai. Eu vi agora os repórteres falando, foram ver o campo hoje, mas diz que é uma vergonha. O estádio Luiz Franzini. Diz que no Rio Grande do Sul, pega os estádios do interior, são todos eles melhor que esse estádio. O estádio do Defensor, né? E vai jogar na Libertadores. Mas quem não joga Libertadores é o Pedro, e ele joga em outras competições, por isso ele quer partir para outra, que tem vindo o programa aí, né? Então, nós estamos agradecendo a sintonia. Vamos nessa? E voltamos amanhã. E amanhã é com um treinador aí que está buscando a sua classificação. Buscando vaga no G8. O único treinador que ganhou do Grêmio 2 vezes na Arena e ganhou o primeiro jogo da Arena. Você sabe quem é que é? Se não sabe, amanhã você vai ficar sabendo.